Bom, moçada, estamos de volta aqui no programa Eureka, trabalhando filosofia no vestibular da Universidade Federal do Paraná. Então, a segunda obra aí que nós vamos trabalhar com vocês vai ser a obra O Príncipe, de Maquiavel. Gente, essa obra ficou conhecida ao longo da história como um marco de toda a filosofia política, né? Não há discussão sobre a história, sobre os fundamentos da política, que não passe por esse marco que é a obra O Príncipe, centralizada na figura do seu autor, Maquiavel. Agora, resta saber, lógico, quem é Maquiavel, em que tempo ele viveu, em que circunstâncias se deu a produção do seu trabalho e que tipo de reflexão ele desenvolveu no campo da política. Bom, Maquiavel viveu num período muito diferente do nosso, um período muito conturbado, um período onde os reinos e os principados viviam constantemente em guerra na região onde hoje nós conhecemos a Itália. Nessa época a Itália ainda não era unificada como um país que a gente conhece hoje. Era apenas um conjunto de reinos e principados que viviam em guerras entre si, por poder, por terras, né? E além disso enfrentavam também inimigos externos, né? Nações mais organizadas como França e Espanha, que volta e meia também estavam atacando esses territórios, né? Onde hoje nós conhecemos a nossa Itália. E foi justamente nesse período que viveu Maquiavel, o nosso filósofo de plantão, no qual a gente vai ter que prestar a nossa prova, né? Então veja, gente, Maquiavel vai fazer uma análise da política local, como ela era praticada, como que se dava o poder, e a grande sacada, a grande descoberta, a grande revolução que Maquiavel vai provocar no pensamento político é justamente uma separação radical entre ética e política. Duas coisas que, afinal, sempre estiveram muito misturadas no período que antecedeu Maquiavel, ou seja, o auge da Idade Média, onde a influência cristã, a influência da igreja era muito forte sobre o poder político dos homens. Então havia uma mistura que, na visão de Maquiavel, não dá certo. Não tem como misturar ética pessoal, comportamento individual, subjetivo, com comportamento de grupo, com administração de recursos públicos. Ou seja, uma coisa é a moral que a gente tem em casa, a moral que a gente tem com os nossos amigos, na nossa relação. Outra coisa é a moral que o regente, que o administrador público, que o governador deve ter. Ou seja, administrar um país, administrar uma nação, não, segundo a visão maquiavélica, não pode ser feita fundamentada em princípios da moral individual. Assim, Maquiavel vai fazer a ruptura definitiva do ponto de vista teórico entre política e ética. Então, esse é um ponto importante para você ter em mente na medida que você vai lendo os capítulos, os vários capítulos que formam o livro O Príncipe, né? E uma outra questão também que você deve ficar muito atentos em relação ao vestibular é, na verdade, o preconceito pelo qual o maquiavelismo ficou conhecido. Gente, o que acabou ficando na história, ou pelo menos falado na história mais popular, né? Aquela ideia de que os fins justificam os meios. Isso dá uma ideia de que o maquiavelismo seria uma coisa perversa, ou seja, pelo poder devemos fazer qualquer coisa na posição de governante. E no fundo, gente, não era nada disso que Maquiavel falava. Maquiavel, quando falava no intuito de administrar, ele tinha que, em função do objetivo que era traçado pelo governante, os meios seriam escolhidos para melhor possibilitar isso. É claro que, às vezes, sem dúvida alguma, o governante ele ia precisar ser rude, ia precisar tomar decisões que punham em xeque certas questões de valor moral defendidas pela cristandade, mas, pela lógica da maioria, se impunha muitas vezes o sacrifício de uma minoria. Tem, inclusive, uma passagem muito interessante do livro, você vai ver na leitura, em que ele manda um militar dele, um comandante militar dele, apaziguar uma região que estava em conflito, que estava rebelde. Esse comandado do príncipe vai a esse pequeno reino e tem uma ação extremamente malvada e mata os líderes e tortura as pessoas e, pelo um regime de terror, ele amedronta e consegue apaziguar, obedecendo a ordem do seu rei.
O rei, na sequência, vai visitar o seu protetorado. Lógico, chegando lá, os anciãos e o pessoal mais velho vai procurá-lo, vai procurar o rei e dizer, olha, aquele que tu mandaste para nos governar aqui foi carrasco, foi bárbaro, torturou, matou, né? E o rei, né, para conquistar o povo e mostrar a sua boa índole, na frente de todos, manda partir ao meio a machado o seu general, né? E dessa forma ganhou a simpatia e ao mesmo tempo, né, o pavor, ou seja, dando a ideia de um governo pelo medo. Quer dizer, passagens como estas vão levar a gente a crer que Maquiavel defendia a ação iníqua, a ação malvada, ou seja, a ação sem limites, e não era nada disso que Maquiavel falava. Ele apenas mostrava que vai existir uma diferença muito grande entre aquilo que pregava a moral cristã vigente e aquilo que é necessário para uma administração de um bom governo. Então, gente, por hoje é isso aí. Até o nosso próximo encontro. Um prazer enorme e até!